Olá, irmãos, graça e paz. Estamos aqui felizes de nos reunir mais uma vez para louvar o Senhor. Dessa vez uma modalidade diferente, porque é o culto gravado, já que eu estou de viagem. E eu agradeço muito ao Marcos ter se separado o seu domingo para gravar comigo essas mensagens, que não obstante sendo gravadas, é um texto extraordinário que nós vamos estudar nessa noite. Então eu peço a você que abra a Bíblia no Salmo 27 e pode manter aí, porque a mensagem será também num trecho do Salmo 27, em só um trecho que foge um pouco do Salmo, mas está dentro dele. Então, apenas o verso 1 do Salmo 27, como leitura de abertura, diz a palavra do Senhor assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Então, que Deus nos abençoe e aplique em nossas vidas essa leitura de abertura. Amém. Então, vamos ler aqui o verso 4 do Salmo 27, que é o texto base para que nós meditemos nessa noite de reunião de oração. Assim diz a palavra, Salmo 27, que é um salmo de Davi, no versículo 4 diz, peço que você acompanhe: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Que Deus aplique em nossos corações o texto lido. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito sobre nós, para que nós aprendamos da Tua Palavra, entendamos dentro da intenção do autor, para que possamos ser edificados, que não nos desviemos e nem adulteremos aquilo que está escrito na Tua Palavra, como tantos têm feito. Pedimos ao Senhor que sem o Teu auxílio certamente muitos erros cometeremos, mas estamos diante do Senhor para fazer a Tua vontade, respeitando a Tua Palavra, e pedimos por isso que o Senhor nos ajude a sermos fiéis. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu amado, antes de intercedermos pelas pessoas, vamos ouvir falar hoje sobre uma oração especial de Davi. Ele escreve esse Salmo 27 e esse Salmo tem um tema bastante diferente desse verso 4. Interessante, esse verso 4 parece que é um parêntese de Davi abre, porque o tema do Salmo é amparo, acolhimento e desamparo. Então, nesse Salmo você vai observar que algumas pessoas não nos querem mal, mas nos deixam, por assim dizer, sem a proteção, sem o cuidado, sem o carinho. E outras pessoas nos odeiam e querem nos fazer mal. E aí você pode colocar, inclusive, pessoas angelicais, que têm o propósito realmente de destruir nossas vidas. Mas nesse Salmo, que ele diz que não teme nada, porque quem o acolhe é o Senhor, Deus lhe dá proteção, por isso ele está seguro. É um Salmo de afirmação da sua tranquilidade. Davi quer passar essa tranquilidade ao povo, dizendo que Deus protege aqueles por quem ele tem amor, aqueles que fizeram aliança com ele. Porém, no transcorrer do Salmo, num dado momento, como se ele parasse, e ele faz uma oração a Deus, tão grato que ele está, e ele diz que uma coisa peço ao Senhor. Nós podemos dizer que Davi tem foco, né? Porque aqui ele faz somente um pedido. Ele diz, quando nós usamos essa frase, uma coisa peço ao Senhor, quer dizer que se ele fizer isso, nós não precisamos pedir mais. Isso já é suficiente. Então, aqui nós vamos entender o valor que ele dava não só a Deus, mas em todas as coisas relativas a Deus. Ele diz, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. E aí, interessante a expressão todos os dias que ele usa aqui. Ele fala assim, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias. Então, a primeira coisa que nos salta aos olhos é que Davi entende que morar na casa do Senhor por todos os dias, não obstante no nosso tempo, as pessoas consideram a igreja a casa do Senhor e alguns julgam até que nem precisam dessa casa.
Alguns até chegam, talvez seja esse o raciocínio, eu tenho Deus, então não preciso do povo de Deus. Não é assim que Davi pensa aqui. Ele está dizendo, na verdade, que a única coisa que ele pede a Deus, que Deus permita que ele more na sua casa, na casa de Deus, para sempre, todos os dias da minha vida. Então é importante entendermos que isso é uma concessão. É dividido em duas partes o pedido. Ele diz que eu peço a Deus e isso eu buscarei. Eu continuarei pedindo e trabalhando por isso. Que eu possa morar na casa do Senhor. E é interessante notar que em Israel, a casa do Senhor é uma representação interessante. Porque aqui não se pode fazer tudo. Se a casa não é minha, eu não posso fazer tudo o que eu quero. Então, de alguma forma, Davi abre mão da sua liberdade, do lado de fora da casa do Senhor e distante dali da terra do Senhor. Muitos prazeres eram oferecidos aos homens e alguns diziam que não podiam dispensar esses prazeres e se tornavam escravos dos seus próprios pensamentos e desejos. Então, o que Davi está querendo é um tipo de proteção. Ele está dizendo, eu estou pedindo a Deus que Ele me conceda. Então, ficam na casa do Senhor aqueles que Ele concede. É interessante. Você pode ver um paralelo em Gideão, que ia para uma batalha, ia lutar, e disse, Senhor, é homens demais para eu comandar. Então ele faz um teste, e aqueles que descem para beber a água, e que soltam sua lança, ou fincam no chão, para poder pegar a água com a mão, esses vão pela facilidade, e Gideão dispensa. E fica com 300 e poucos homens, que são aqueles que não soltam a sua lança e bebem com a boca na água. Então eles mantinham a vigilância e isso lhes causava um desconforto, mas de qualquer forma eles bebiam água como os outros, só faziam um pequeno sacrifício. Pois Gideão selecionou e ficou somente com aqueles poucos homens e foi o suficiente para que fosse vencedor. O grande Gideão lá do livro de Juízes. Aqui você tem uma coisa assim, quem fica na casa do Senhor, quem sai. É interessante João até usar esse termo, dizer que eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, teriam ficado, não teriam saído. Então, a ideia é que quando os homens estão indo embora, estão fazendo o que é natural do homem. Usufruir algum tempo das coisas de Deus e depois abandoná-las, como que cansados dessas coisas. E aqui o salmista está dizendo que vai buscar isso. Não somente buscará, mas ele pede isso ao Deus. Que o Deus permita que ele more na casa do Senhor. Então isso é uma concessão de Deus, é uma questão de Deus eleger pessoas que Ele quer perto de si. E não pensem que esses prazeres nos farão falta, não farão. O Deus nos supre de tudo que precisamos, Ele é suficiente. Então o primeiro pensamento é isso, que é uma concessão. O segundo pensamento, que não deixa de ser também algo a ser buscado, um alvo. Não é porque é Deus que concede que eu não vou continuar buscando. Eu continuo na casa do Senhor porque quem coordena minhas pernas sou eu mesmo. Então eu vou buscar isso, eu vou em busca disso, porque eu reconheço a importância da casa do Senhor. E é isso que Davi está dizendo. E ele pede isso a Deus como único pedido. Falou, Senhor, dispensa os outros, que eu possa morar na tua casa. E aí ele diz o segundo, e isso buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias. Mas com essa beleza desse texto, nós também temos dentro desse único versículo 4, a explicação de por que é tão importante estarmos na casa do Senhor. E que ele diz a respeito da beleza. Ele diz, para eu contemplar a beleza do Senhor. É interessante, porque até com uma boa medida, a nossa geração tem uma tendência de desprezar a beleza. Porém, nós ainda precisamos dela. Aquilo que alegra os olhos. Quantas pessoas viajam quilômetros para contemplar uma paisagem bonita, uma cidade bonita, um lugar bonito. Então, a beleza. E é interessante que quem produziu toda a beleza, toda a exuberância das nossas paisagens, tudo aquilo que dá prazer aos olhos, foi Deus. Então, o Salmo 96 diz que glória e majestade estão diante dele e força e formosura no seu santuário. Então o Salmo 96 volta a nos apontar isso, que a beleza real está lá.
É uma beleza tão grande que não se cansa. Davi quer ficar todos os dias contemplando essa beleza. Ver a beleza do Senhor é algo que as pessoas não querem sair de perto. E que você vê que na pessoa de Jesus isso se manifesta. Que quando Jesus ensinava, falava das coisas do Senhor, Maria queria ficar junto do Senhor e deixava até seus afazeres para estar ali. A mulher samaritana, com um pouco de conversa com Jesus, deixa o seu cântaro, que era um bem precioso, que ela precisava dele para pegar a água, para levar à cidade, na sua casa, ela poder usar essa água na sua casa. Ela deixa o cântaro e parte para a cidade para falar de Jesus, tão entusiasmada que ela ficou com Jesus. Então, há realmente beleza sem par no Senhor. Ele é a fonte de toda a beleza. Tudo que é belo no mundo é belo graças a Ele. Deveria, então, os belos e as coisas belas serem agradecidos. Nós sermos agradecidos a Deus pela beleza que Ele compôs no mundo. É tudo obra da sua mão. E mais beleza ainda existe na sua casa. Mas ele ainda apresenta mais um outro fator. Ele diz aqui, precisamente, que ele diz assim, meditar no seu templo. Então, dentro do palácio de Deus, que essa é a palavra, Davi quer ficar no palácio de Deus, meditando nas coisas do Senhor. E por que meditando? Porque ele está seguro. Na hora que você medita, você se concentra, você de certa forma fica vulnerável a algum ataque, vulnerável a algum movimento traiçoeiro. Então ele está dizendo que não tem problema. Veja o verso seguinte, o verso 5 diz: pois no dia da adversidade, no dia das coisas ruins, ele me ocultará no seu pavilhão, na sua cobertura, e no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, e levar-me-á sobre uma rocha. Então, lembremos que Davi ainda cultuava a Deus no tabernáculo, porque o templo só vai ser construído na época do seu filho, Salomão. Foi uma concessão de Deus que fosse feito um palácio para Deus. Então, aqui nós temos, quem tinha palácios eram os deuses pagãos. O Deus de Israel poderia levantar tenda e ir embora quando quisesse. E aqui, no caso, nesse tabernáculo, ele está dizendo que ele vai ser acolhido. E ali ele estaria protegido pelo Senhor. Ninguém poderia lhe tocar no dia da adversidade, nem a própria adversidade poderia tocá-lo, porque estava protegido no Senhor. Então ele diz que por isso ele quer contemplar, porque dali ele tira também a proteção e pode então meditar nas coisas do Senhor. É somente uma coisa que ele pede a Deus, para morar ali todos os dias. Então, se você ler todos os salmos, como ele fala de acolhimento, agora faz um sentido para nós, porque ele está dizendo: eu peço ao Senhor que me acolha na sua casa. Eu não tenho o direito de estar na casa do Senhor, porém, se o Senhor me conceder isso, eu estarei protegido e cercado da beleza, poderei contemplar a beleza do Senhor todos os dias. Então, são coisas que nossos pensamentos podem acompanhar dentro do Salmo, e sabendo isso, que inimigos querem nos destruir e os nossos amigos podem nos abandonar. Ele chega a dizer até: se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. A certeza que ele tinha de Deus guardá-lo. E nem por isso ele deixa de pedir a Deus a permissão para estar ali todos os dias. Então, são as palavras dele que você também deseja isso. Estar na presença do Senhor todos os dias, contemplar uma beleza que ninguém contempla do mundo. Somente aqueles que creem na palavra de Deus é que têm possibilidade de contemplar essa beleza. Moisés, quando ia falar com Deus, voltava com o rosto resplandecente. E aí as pessoas costumavam não prestar atenção no que ele falava, no recado de Deus. Prestavam atenção no seu rosto, porque ia desvanecendo aquela beleza toda que ele trazia, aquele brilho que ele trazia de ter falado com o Senhor, que era uma coisa encantadora. Então Moisés passou a falar ao povo com um véu coberto no rosto. O seu rosto era coberto por um véu para que as pessoas prestassem atenção na palavra que ele estava falando, porque a beleza que desvanecia do corpo de Moisés, que ia saindo e deixando o seu rosto gradualmente, era muito grande e tirava a atenção do povo a esse ponto.
Bom, que Deus te abençoe e que você queira também estar na casa do Senhor. Vamos orar a Deus. Vou dar um tempo para você orar pelas pessoas, interceder pelas pessoas que você sabe que estão precisando dessa ajuda. E ore também pedindo isso ao Senhor, que Ele te conserve junto do seu povo, que você não se desvie como tantos fizeram e estão hoje, desprezam realmente tudo que nós podemos obter sendo o povo de Deus. E aí então ficam sem esse grande privilégio de sermos povo do Senhor e habitarmos na sua casa. Então eu vou dar um tempo para você orar, depois eu vou fazer uma oração e impetrar bênção. Olha, intercedendo, Deus está te ouvindo nesse instante e então aproveite para pedir a Deus pelas pessoas que precisam, pelos pedidos, pelo nosso país, por todos aqueles que são necessitados. Vamos orar. Senhor nosso Deus, agradecemos que o Senhor ouviu a oração do teu povo. Toma aqueles que eles intercederam nas tuas mãos, aqueles por quem oramos, seja por problemas financeiros, por problemas familiares, que seja por problemas de pecado, de obsessão pelo pecado de alguns. Concede, Senhor Deus, a tua graça deles serem livres. E se há alguém enfermo, Senhor Deus, levanta do seu leito, devolve saúde. Nós sabemos que o poder vem todo das tuas mãos e por isso é que nós te pedimos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor infinito de Deus, o nosso Pai, as consolações, a direção e comunhão do amado Espírito Santo estejam sobre vós agora e para todos sempre. Amém. Está encerrado, irmãos, nosso culto. Tenham um bom resto de semana.